Bom dia a todas e todos. Estamos aqui para mais uma atividade da Associação dos Amigos da Escola Florestan Fernandes. E hoje a gente vai conversar com José Genuíno, militante do PT. A sua história é bem conhecida pelo povo brasileiro, né? Teve na guerrilha do Araguaia, foi preso político, teve um grande tempo como mandato de deputado federal e agora se dedica aí na militância, né, de novo na luta. Então, hoje vamos estar aí fazendo essa entrevista com José Genuíno. Bom dia, Genuíno, e seja bem-vindo aí para essa nossa conversa. Bom dia, Carlinhos, bom dia, companheira Karina, bom dia, Fábio, bom dia, o Márcio, né? Márcio, estou à disposição. Para mim é um prazer, é uma alegria fazer esse diálogo com vocês. Fiquem à vontade. Certamente vocês organizaram o roteiro e eu cumprirei o roteiro. Eu não tenho um horário fixo, eu posso ficar à vontade com vocês. Pode ficar à vontade também para a gente discutir todas as questões que vocês considerarem importantes. Marcelo, vamos lá, então? Vamos. Depois eu quero que você faça uma apresentação da ENF também, os objetivos da instituição, né? Genuíno, eu sou Márcio Amêndola, sou jornalista, formado em História pela Universidade de São Paulo também, e estou na comunicação da Escola Nacional Florestan Fernandes. Participam da reunião também o coordenador da Escola Nacional, o Fábio Venturini, a Karina Mendes, no apoio técnico, que também é da ENF, né? E o Carlos Duarte, dispensa apresentações, né? Também da escola, da associação. A questão militar tem sido um problema para o Brasil, ou até solução para problemas, dependendo da época, né? Depende do ponto de vista também de quem adotou a solução. Mas o Brasil, ele viveu extensos períodos de poder militar, né, que a gente tem aí desde a República Velha. Fora os antecedentes, né, na formação do Brasil, em que, apesar de incipiente, a força militar ocorria, né, como lutas que aconteceram no país. E a ditadura da República Velha e a ditadura de 64 a 85 são os períodos mais extensos de presença militar diretamente no poder nacional. Como você vê, né, os militares e a equação política brasileira, é possível eles terem, os militares, um papel democrático e não apenas profissional ou de intervenção, como aconteceu nas ditaduras, né? Como assim no Estado laico, né, em que a religião não passa da porta do poder político, né? Os militares não deveriam ocupar os cargos em governos fora da sua área administrativa, como está acontecendo agora em larga escala, né? Como você vê essa história do poder militar e o que chegou, como chegamos até hoje? O que você acha disso? Bem, companheiros e companheiras, eu acho que essa é uma grande questão do Estado brasileiro. E, de uma certa maneira, a esquerda tem uma tarefa de entender essa esfinge, decifrar essa esfinge. De uma certa maneira, eu vou avaliar aqui com vocês, a gente nunca tratou adequadamente essa questão. Ou teve ilusões, ou teve uma relação de não enfrentar o problema, ou teve, como foi a nossa experiência de governo, condescendência no tratamento da questão. Eu mesmo fiz um esforço muito grande para entender esse fenômeno de ter um governo militar ou um governo de militares que não é uma ditadura militar. Nós temos um governo de militares ou um governo militar. E esse governo, que é diferente de ditadura, para deixar bem claro, eles exercem um papel de tutela. E eu quero entender com vocês aqui esse problema da tutela. Nós temos que ver as origens. Particularmente o Exército Brasileiro se formou em dois grandes acontecimentos: Guerra de Canudos
e a Guerra do Paraguai. Ambas não foram guerras justas nem patrióticas que formassem uma força armada vinculada radicalmente, socialmente e democraticamente ao povo. A Guerra de Canudos, a gente sabe, pelos relatos do Euclides da Cunha, que foi um massacre da população camponesa no sertão da Bahia, e a Guerra do Paraguai foi uma disputa geopolítica em que o Brasil, numa aliança, numa tríplice aliança, acabou exercendo uma geopolítica de sufocar uma experiência mais avançada que se desenvolvia no Paraguai. Portanto, não foi uma guerra justa. Sobre isso, eu acho que o debate que o Breno faz no Opera Mundi sobre a Guerra do Paraguai é muito importante, que dá elementos que eu não vou ter tempo aqui para me estender. Aí nós tivemos, depois desses dois acontecimentos, a proclamação da República. A proclamação da República foi o primeiro fato de tutela militar, porque a proclamação da República foi um ato do Marechal Deodoro, e este ato produziu o regime republicano com a primeira Constituição Republicana de 91. E essa Constituição Republicana, ela consagra, quando discute o papel das Forças Armadas, o conceito de tutela, que é a responsável pela lei e a ordem. Quer dizer, que as Forças Armadas defendam o país, que defenda os interesses do Brasil, que seja uma organização com base na hierarquia e disciplina, tudo bem. Mas quando elas são responsáveis pela lei e ordem é tudo. É a ordem ocidental, a ordem capitalista, e lei é tudo. Portanto, isso acaba gerando o que ficou conhecido na história da República como a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Isso está na Constituição de 34, a de 37 não, porque foi fruto da polaca, eles já estavam no poder direto, não precisava colocar. Está na Constituição de 46, está na Constituição de 67, depois do golpe militar, na Emenda Constitucional de 69, e essa questão teve no debate da Constituinte na Constituição de 88, no famoso artigo 42. Portanto, nós temos que partir daí para compreender essa ideia da tutela. O Estado é como se fosse uma propriedade das Forças Armadas. As Forças Armadas como se tivesse o monopólio da defesa da pátria. E como eles têm o monopólio da defesa da pátria, parece que o país tem uma gratidão prévia aos militares. E aí isso acaba gerando uma deformação, que é uma autonomia dentro das instituições do Estado e um processo de corporativismo em relação a vantagens de previdência, de salário, de investimento, e funciona como uma casta. Um outro elemento para explicar esse fenômeno é um conservadorismo que sempre existiu nas Forças Armadas, temas como o racismo, temas como o feminismo, temas como a luta social, temas como a luta política, temas como o conflito social, temas como os indígenas e quilombolas sempre foram tratados com preconceito ou então como inimigos. As Forças Armadas evoluíram na República Velha, com o tenentismo, que se dividiu em duas alas e ganhou a maioria de direito, depois na República, a Segunda República, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Então, isso acentuou esse caráter conservador, autoritário e de tutela, inclusive no período aberto da ditadura militar, que foi de 64 a 85, ou de 64 a 79, aí depende da avaliação. Se você avaliar todos os acontecimentos da história do Brasil, 30, 37, 45, que foi um golpe branco, 47 com a cassação do registro do Partido Comunista, 54 com o suicídio do Vargas via República do Galeão, 55 a crise do Juscelino, 61 a renúncia do Jânio, e a posse do Jango foi produto de uma negociação do parlamentarismo, que, por sinal, esse ano está fazendo 60 anos. Aí depois veio o golpe de 64, como resposta às reformas de base. E após o golpe de 64, teve a intervenção do AI-5, e se vocês analisarem o preâmbulo do ato institucional número 1, que vale a pena a gente estudar, ele coloca ali uma concepção das Forças Armadas como se tivesse a legitimidade absoluta para exercer a tutela. É uma espécie de poder único que está acima dos demais poderes, que se autolegitima. Quando aí você pergunta,
O problema nosso é que quando a gente ganhou a eleição, nós devíamos ter enfrentado esse problema. E ele tinha que ser enfrentado por três meios. Primeiro, modificar o artigo 142 para não banalizar a garantia da lei e da ordem. Foi o contrário que nós fizemos, inclusive com a experiência do Haiti, que criou uma expertise de garantia da lei e da ordem que depois foi materializada internamente. O segundo problema, quando se discutiu a avaliação da memória na Comissão da Verdade, nós devíamos ter colocado isso como uma prioridade já em 2003. Quando ela se colocou em 2011, houve uma espécie de veto, que os militares nunca aceitaram ser investigados pelos civis, por isso que eles têm uma justiça militar própria, no caso, Justiça Militar Estadual e Superior Tribunal Militar. E o outro problema é que quando a militarização da segurança pública, o artigo 144, diz, no parágrafo 6º, que as Forças Armadas, a polícia é força auxiliar e de reserva. E aí tem um problema que você coloca a questão dos cargos. As carreiras de Estado, companheiro Márcio, tem que ter quarentena para delegado, para promotor, para juiz e para militar. Se você está exercendo uma carreira que tem o ônus de processar, o ônus de atirar, o ônus de prender, você tem que ter uma relação do bônus para ter um contrapeso. Então, veja bem, é necessário que quem exerce essas carreiras, para exercer uma carreira política, seja candidato ou carreira de ministro ou de cargo de confiança, sai da carreira e fica um período de quarentena. Essa ocupação dos cargos da política é uma espécie de militarização do Estado. Isso aí, e está acontecendo agora de maneira exagerada. Quais são os dados que se tem? Dos 18 generais que comandavam o Exército na época da eleição do atual presidente, 15 exercem cargos altamente comissionados. Você sabe que o atual presidente lançou sua candidatura em 2014 dentro da AMAN, em 2014, após a eleição da Dilma. Todo mundo sabe que a intervenção no Rio de Janeiro, comandada pelo Braga Neto, foi essencial para a campanha do atual presidente da República. E essa militarização da política, essa partidarização dos militares, gerou, no meu modo de entender, uma deformação autoritária, que é uma tutela aberta ou encoberta. Eu vou dar um exemplo de tutela. Quando o governo, o ano passado, recebeu uma nota dos comandantes militares e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, dizendo: quem nos representa no governo é o ministro Fernando Azevedo. É o contrário. O governo que é eleito pelo voto indica o ministro da Defesa que vai comandar as Forças Armadas. É o poder político que comanda as armas. Um outro problema... uma inversão. Um outro problema que aconteceu como fruto do golpe. Criou-se o Ministério da Defesa e no mundo inteiro é normal que o Ministério da Defesa seja civil. Se colocou o militar da reserva. Inclusive, eles inventaram essa história, que é uma invenção, de que tinha que demitir o atual comandante, o Pujol, que trocou ontem, porque o ministro da Defesa, no caso, o Braga Neto, era mais novo do que ele. Isso não existe para o Ministério da Defesa, isso existe para comandante de tropa. Mas o ministro da Defesa não é um cargo militar, é um cargo político civil indicado por quem ganha a eleição. Mas inverteram. Aí você tem, por exemplo, um processo de orçamento desse ano. Eu estou só historiando. O orçamento desse ano é um orçamento que tem cortes. No caso dos salários e dos investimentos dos militares, não tem cortes. Então, nesse sentido, eu acho que há uma espécie de corporativismo. É só a gente ver o exemplo agora da questão da pandemia, que o tratamento que está se dando para a chamada família militar tinha que ser o tratamento para o Brasil inteiro. Que é isolamento, é quarentena, é respeito aos vulneráveis, inclusive com reserva de leitos nos hospitais militares. Então, veja bem como se cria um espírito de casta. E se criou, para terminar, um conservadorismo em temas como a questão das mulheres. É um conservadorismo dentro das Forças Armadas. A questão do racismo é um conservadorismo. Eu nunca esqueço que uma vez eu, olhando a biblioteca da SM, encontro lá o principal livro de consulta, era o livro do Ali Camel, Não Somos Racistas. Olha bem, quer dizer,
Essa visão de que o Brasil é produto do negro, do índio e do ibérico, que é um povinho vira-lata, segunda categoria, acabou entrando numa espécie de ideologia do aparato militar. Portanto, eu acho que nós temos uma tarefa importante, que é mudar a orientação política. E quem tem que fazer isso é a política. A política que tem que fazer, não são os militares. A política é que tem que comandar as armas. O velho Mao Tse Tung dizia: a política comanda a ponta do fuzil. Isso vale para a esquerda ou para a direita. Isso aí quando o militar intervém na política, isso é uma deformação em qualquer lugar. Quer dizer, você tem que ter o sistema político que comanda. Se o militar sai da ativa e vai para a reserva e se candidata, é diferente, ele não é militar. Ele tem que ser tratado assim. Neste caso, aconteceu o contrário. Produziram, o cavalo passou, eles montaram e voltaram ao poder num governo militarizado ou um governo de militares. E está gerando, é um dos aspectos da crise. Tem outros aspectos da crise. Você tem a crise do sistema de justiça, você tem a crise do Congresso Nacional, o produto do golpe de 2016, você tem uma crise na área militar. E olha bem, o golpe de 2016 está como pano de fundo dessa deformação, porque os militares atuaram no golpe. Os twitters, a pressão, as articulações, bem diferente do que aconteceu com os comandantes, com os ministros militares na época do impeachment do Collor. Eles não atuaram no golpe. Na hora que os militares atuam, eles entram e o leão não volta para a jaula. Portanto, essa intervenção, ela é muito profunda. Este governo só foi eleito por causa deles. E só se segura por causa deles. E imaginar que eles vão sair é ilusão. Também não vão dar golpe porque não precisa. Eles deram o golpe já em 2016. O que pode acontecer é acentuar o caráter repressivo desse processo. Eles têm contradições. O desgaste com a pandemia, o problema das milícias, o problema da profissionalização, a discussão sobre defesa não tem nada a ver com lei e ordem, com o GLO, com o Ministério da Saúde, com a ocupação de cargos. Defesa nacional é dissuasão. Dissuasão significa você ter acesso à tecnologia na área cibernética, na área nuclear, na área aeroespacial. Então, mas o Brasil abriu mão disso quando negocia a base de Alcântara, abre mão disso quando não está na base terrena de administração das bandas do satélite, quando não dá curso, espero que não seja interrompido, o programa de construção do submarino de propulsão nuclear, quando praticamente paralisa a pesquisa sobre o ciclo do combustível nuclear. E não é para produzir artefato militar, não, é para produzir energia nuclear, inclusive na área da medicina. Na área da medicina, que o Brasil gasta muito, é dependente de importação de produtos médicos que tem a ver com a pesquisa nuclear. Eu estou citando tudo isso para mostrar que a questão do papel dos militares na política tem que ser profundamente alterada. Quem ganhar a eleição ou comanda, ou orienta, ou então vai ficar com a espada na cabeça. Qualquer coisa intervém, como aconteceu com a Comissão da Verdade, com a ideia de o politicamente correto, com a ideia do marxismo cultural, com a ideia da guerra revolucionária, com a ideia da vassalagem em relação aos Estados Unidos para um conflito potencial com a China, fica à mercê desta força que ora é tutela, ora é autônoma, ora é uma espécie de partido, e criando uma casta autônoma dentro do Estado. Eu acho que é inaceitável num regime democrático. Me alonguei muito para poder dar explanado para vocês. Não, é legal, porque eu vou entrar numa vertente dessa questão, até vou emendar duas perguntas, porque uma está conectada com a outra, e você dá respostas bem abrangentes, né? Se fala de esquerda militar, né? O conceito do Nelson Werneck Sodré e de outros que escreveram sobre a questão militar no Brasil, que inclusive é muito pouco estudada, principalmente pela esquerda e pela universidade. Mas na época da proclamação da República já se falava em uma certa progressismo, né? Progressismo não de esquerda, mas assim, que havia progressistas nas forças militares, representados pelos abolicionistas, pelos
revolucionários republicanos que derrubaram o rei, né? E aí, no século XX, nós tivemos várias manifestações de independência, de luta dos militares, como a revolta da Chibata, em 1910, dos sargentos em 1915, tenentismo de 24, setor militar do PCB, que foi fundado em 29, depois a coluna Prestes, que é a mais famosa, mais conhecida, de 1935, né? Que teve até o general Miguel Costa ao lado de Luiz Carlos Prestes, que é uma figura pouco estudada, o Costa, entre tantos outros. E, finalmente, os militares que resistiram, né, à ditadura de 65, Sargento Darcy, Carlos Lamarca e tantos outros que resistiram à ditadura, até um traidor da Marinha, o Cabo Anselmo, né, mas que iniciou na luta contra a ditadura e depois traiu. E o Lamarck é o maior expoente dessa coisa chamada de esquerda militar. Há histórias de que militares progressistas teriam contribuído para a regulação do poder militar nos artigos da Constituição Federal de 88, que você estava lá, você pode ser testemunha ou não disso, de que eles tinham um desejo de maior presença democrática e profissional das forças militares, né? Dado isso, você acha possível uma esquerda militar hoje, ou pelo menos progressista? E aí eu vou emendar com a pergunta 3, que eu acho que ajuda para você fazer uma resposta mais ampla, que é a questão da ideologia da Escola Superior de Guerra, que ficou fortemente baseada naqueles conceitos da Guerra Fria, que está hoje, né? Essa história do anticomunismo, tudo que é contra é comunista, tal, do alinhamento automático aos Estados Unidos, ao Departamento de Estado e as políticas militares e de segurança dos Estados Unidos. Isso pode ser superado, né? Quer dizer, essa questão hegemônica que se surgiu em 64 hoje, que ela se torna absolutamente impermeável a discussões democráticas, é possível? Que caminhos que a gente pode adotar, né? E a recusa de amplos setores da esquerda não atrapalha, né, a discutir a questão militar, não atrapalha essa pauta, né, no campo aberto totalmente para a direita nos quartéis, e a gente não fazer nenhum tipo de articulação em relação a isso, como governos Lula e Dilma, né, que tiveram pouca intervenção nessa questão. Não está na hora de a gente quebrar esses paradigmas? Desculpa o alongamento da pergunta. Não, é interessante, até porque eu vou entrar nesse debate e vou colocar algumas reflexões que eu estou fazendo atualmente. Em primeiro lugar, eu não partiria do conceito de esquerda militar. Eu acho que a esquerda nutriu ilusões em relação a ter uma liderança militar de esquerda. Assim como, às vezes, a gente nutriu a ilusão de ter um juiz de toga de esquerda, um judiciário de esquerda, um militar de esquerda. Eu acho que isso aí é um falso caminho. Para a gente mudar o país, transformações, é necessário, o povo como protagonista, e a organização do povo, é o movimento de transformação, é o movimento dos partidos e das organizações populares. E eu vou dizer isso com a experiência concreta. Por exemplo, 35 foi um marco nessa história, tanto do anticomunismo como do conceito de perseguição dentro das Forças Armadas. Por quê? Porque a ideia que veio do tenentismo na República Velha, do florianismo, a influência da formação alemã nas Forças Armadas, tinha até os oficiais turcos na República Velha. Você sabe que na década de 20 teve o único ministro da guerra civil, Pandiaca Lógeras. Isso criou, dadas as condições autoritárias, conservadoras, e a transição pelo alto, uma falsa ilusão de que esse aparato militar do Estado seria a solução para uma transformação profunda. Eu acho que a gente criou uma ilusão. E essa ilusão acabou transformando a esquerda em vítima, como foi 35. Por exemplo, devido ao Levante 35, que foi um equívoco do ponto de vista da tática política, a esquerda ficava sempre se desculpando e sempre na defensiva diante daquela tentativa de levante em 35. Que foi depois dos 18 Forte. A outra questão é que, com a Segunda Guerra Mundial, que o Getúlio entrou na Segunda Guerra Mundial, e alguns chefes militares queriam entrar do lado da Alemanha, é bom deixar isso claro, Góes Monteiro, Eurico Dutra, mas o Getúlio entrou ao lado dos aliados,
as Forças Armadas se aproximaram muito dos Estados Unidos, que foi uma potência vitoriosa. E com a Guerra Fria, eles entraram na ideia da guerra bipolar. E aí, veja bem, nesse período, como consequência, se forma a Escola Superior de Guerra, cuja doutrina dela, inicialmente, era dos franceses. O conceito de guerra revolucionária, Márcio, veio da guerra dos franceses na Argélia. O conceito binário, tem amigo e inimigo. Esse conceito binário, para um país como o Brasil, está superado. Naquela época estava superado, até porque nós não temos ameaça externa, nós temos vulnerabilidade, mas nós não temos inimigo, contencioso de fronteira. Nós temos vulnerabilidade, depois eu especifico isso. Então, veja bem, eu acho que as Forças Armadas têm que estar submetidas ao poder civil, que é fruto do voto popular. Quando você apela para as Forças Armadas para fazer pronunciamento militar, como foi o lote para garantir a posse do Juscelino, como foi, por exemplo, o acordo de 61 para o Tancredo virar primeiro-ministro, a gente acaba fazendo o seguinte, a gente introduz o veneno que depois alimenta o veneno da serpente. Nós temos que dizer o seguinte, militar é para cuidar da defesa nacional, é uma força profissional, e as tarefas da defesa estão vinculadas com um projeto nacional de desenvolvimento econômico, e as Forças Armadas têm que estar subordinadas ao poder civil com base na soberania popular, e elas têm que agir de maneira conjunta, não adianta ter exército, marinha, noroeste separado, tem que ser conjuntamente. Nesse sentido, eu acho que você sabe que antes do golpe de 64, tinha os chefes militares que eram líderes, Juarez Távora, Cordeiro de Farias, Eduardo Gomes, né? Deu em Castelo Branco, Marechal Castelo Branco. Veja bem, quando os militares deram o golpe em 64, e foi um golpe militar, não é esse negócio de golpe civil-militar errado, foi um golpe militar, eles mudaram a lei para evitar que surgissem chefes militares carismáticos, que foi a lei do período em que os generais ficam na ativa. E, evidentemente, quando a ditadura escolhia o presidente da República, era o alto comando que escolhia. Você não tinha aquela liderança carismática, o marechal, etc. Isso gerou, no meu modo de entender, um comprometimento das Forças Armadas com para evitar uma anarquia dentro dos quartéis. E teve até problemas, quando no Médici, com Lima, Albuquerque Lima, depois da crise Geisel e Silvio Frota, veja bem, esta ideia de que as Forças Armadas devem ter alguma influência eleitoral, partidária, não, seja pela esquerda ou pela direita, é um grande equívoco. Se for pela esquerda, elas vão querer exercer o poder tutelar. E se for pela direita, é o que nós aconteceu no Brasil. Aí as pessoas citam o exemplo da Venezuela, é diferente. A Venezuela, o Chávez foi eleito presidente da República. E ele foi eleito numa crise da República Venezuelana com aquela oligarquia do Pérez. Né? E ele foi eleito pelo voto, não foi um pronunciamento militar. E ele derrotou o golpe, portanto, tem característica diferente. Eu acho que essa ideia de a ideia de politizar, eu não sou simpático a ela. A gente tem que profissionalizar e dizer o seguinte: as Forças Armadas cumprem a agenda do poder civil. Então, por exemplo, elege um candidato à esquerda, as Forças Armadas não pode fazer pronunciamento político, não pode exercer veto, tem que aceitar as determinações, não faz pronunciamento como o Heleno fez do governo do Lula, defendendo a questão lá de Roraima, dos Yanomamis, não pode fazer pronunciamento como o Mourão fez contra a Dilma, não pode fazer pronunciamento como foi feito um candidato à eleição fazer uma campanha dentro da AMAN, porque se você abre para uma disputa entre esquerda e direita dentro das Forças Armadas, você cria anarquia militar. E as Forças Armadas, o que elas são, em última instância? Elas são parte integrante do Estado capitalista. Na hora H, elas vão cumprir a ordem. Por isso que eles não abrem mão do conceito de lei e ordem. O que é ordem? É tudo. O que é lei? É tudo. Por isso que eu acho que nós temos que compreender isso. O que aconteceu, Márcio, com a questão da Guerra Fria com a Escola Superior de Guerra? A Escola Superior de Guerra foi fundada com base no conceito de guerra revolucionária.
E esse conceito de guerra revolucionária foi um conceito do inimigo interno. Esse inimigo interno era enfrentado por uma visão binária. Binária quer dizer, você tem sempre um lado. Você tem que ter um inimigo. E o Brasil, na nossa geopolítica, nós não temos um conflito com países, nós não temos um conflito externo. Nós temos uma defesa que tem que ser dissuasória. Por exemplo, nós temos vulnerabilidades. O conceito de vulnerabilidade é diferente de inimigo. Vulnerabilidade você pode ter pelo ar, você pode ter pela cibernética, pode ter pela fronteira, pode ter pelo Oceano Atlântico. No caso do pré-sal, é claro. Aliás, as duas intervenções militares, no golpe de 64, tinha a frota no Oceano Atlântico. E antes do golpe de 2016, um general de 4 estrelas é vice-comandante da frota dos Estados Unidos no Atlântico Sul. Se você é vice-comandante, você está submetido ao comandante. O Brasil tem que ter autonomia estratégica. O que é autonomia estratégica? Ele tem que ter capacidade, não é para fazer a guerra, para dizer para os outros, se atacarem, tem prejuízo. Aí você tem que ter conhecimento cibernético, tem que ter conhecimento espacial e tem que ter conhecimento com submarino de propulsão nuclear. E tem que ter conhecimento na selva amazônica. Por exemplo, Márcio, qual é o grande equívoco de ter cedido a base de Alcântara? Porque na base de Alcântara, que é a melhor área para lançar míssil e foguete, ela cobre toda a América do Sul e ela cobre o Nordeste com a ponta da África. Neste sentido, é fundamental que o Brasil tenha autonomia sobre a base de Alcântara. Autonomia é para dizer sim ou não. Você só é independente se você tiver capacidade de dizer sim ou não. Se você só pode dizer sim, não é autonomia. E aí tem um conceito arcaico de defesa. A defesa não é só território, a defesa não é só o símbolo. Isso existe, mas a defesa é capacidade de tecnologia. O essencial da defesa hoje é nichos tecnológicos. Por exemplo, a questão da centrífuga brasileira, pesquisada pelo almirante Otto, que foi preso da Lava Jato. É uma questão central, porque a centrífuga do enriquecimento do urânio é um nicho tecnológico, porque ela gira na horizontal, é diferente das outras que giram no vertical. Eu estou citando esse exemplo como um elemento fundamental. Quando o Brasil privatizou a Embratel, ele cometeu um grande equívoco para a defesa. Ele privatizou os 2 satélites que existia da Embratel, que foi para os mexicanos, Slim, Carlos Slim. E a Embraer também, né? A Embraer nem se fala. A Embraer, felizmente, a Boeing não entrou em falência e não comprou. Porque a Embraer produziu, inclusive, um avião que é o KC-390, que é um avião cargueiro, e é um avião que tem uma sofisticação muito grande, inclusive porque ele pode dispersar a localização via radar. Então, é isso que é fundamental. O Brasil, por exemplo, desenvolveu uma tecnologia de aviões regionais. Isso é fundamental. O país tem que ter, um país como o Brasil tem que ter isso. A outra questão, por exemplo, um país como o Brasil, para ele ser uma potência reconhecida no mundo, ele tem que ter uma integração com os vizinhos. E nós não estamos falando de qualquer subcontinente. O que é o subcontinente da América do Sul? É reserva de proteína animal e vegetal, água doce, minério, pré-sal no Atlântico Sul e área para agricultura. E com 3 formações geoestratégicas: Bacia do Prata, Cordilheira dos Andes e Amazônia. Um país como o Brasil, que não tem conflito com nenhum país, ele tem que ser da integração, ele tem que ser da projeção dessa integração no cenário internacional. Então, isso é poder. O poder não é o tiro, o poder não é o canhão, o poder não é a arrogância, o poder você exerce de maneira dissimulada, você exerce de maneira dissuasória, a dissuasão é um elemento-chave. Não adianta você ter aparato. Por exemplo, Márcio, a nossa estrutura e a nossa disposição no território nacional está totalmente superada. Aonde é que estão os grandes contingentes militares? No litoral, com exceção da Amazônia. Isso está superado.
Você não tem sentido você ter essas instalações militares em São Paulo, Rio de Janeiro. Se for tirar contingente na hora do engarrafamento, nem sai. E outra coisa, as instalações são alvos. Alvos. Por exemplo, Brigada de Paraquedista vai fazer treinamento no Rio de Janeiro entre dois helicópteros, entre dois aeroportos? Não dá. Bota lá no Tocantins, bota no Mato Grosso do Sul, bota no norte do país. Essa questão exige uma flexibilidade. Por isso que eu, para terminar, eu trabalho com a ideia de você... O poder civil comanda o poder militar. Segundo, você tem que integrar as três forças num comando conjunto ou comando combinado. Terceiro, os militares não podem considerar o povo como inimigo. Nem um partido, nem um movimento como inimigo. Essa ideia de criar um inimigo está na raiz da doutrina da Escola Superior de Guerra. Isso é um atraso monumental. Aliás, Márcio, quando nós estávamos no Ministério da Defesa como assessor, nós fizemos um levantamento. Aonde teve ditadura militar, as Forças Armadas foram sucateadas. Porque se existe ditadura militar, você vai ter o quê? Baioneta, bomba, tanque, cacetete, napalm. É isso. Isso não vale nada para a guerra. Não vale nada. E a guerra cibernética? E a questão nuclear? E a questão do espaço? E a questão do fundo dos oceanos? É disso que se trata. Então, eu acho que essa discussão é muito importante. Nós temos que fazer um debate maduro sobre o papel político das Forças Armadas. E quem tem que dizer o papel político das Forças Armadas não são eles, são os civis que são eleitos para exercer o regime democrático com base na soberania popular. Então, nesse sentido, eu costumo brincar, para terminar, a esquerda, por debilidades, por incompreensões e por derrotas, ela sempre imaginou que precisava ter um salvador. Ou é um general, ou é um marechal, ou é um juiz togado. Não adianta. Para a esquerda, o salvador é o povo que tem que se organizar e dirigir o aparato militar. Se não fizermos isso, nós não vamos consertar essa tutela militar que está muito profunda, veio para ficar, e esse é um dos grandes desafios, Márcio, do nosso processo democrático. Olha, você falou uma coisa aí no final que eu achei interessante, porque de 2011 a 2013, você foi assessor do ministro da Defesa, Celso Amorim, um civil, né? Aliás, e o Jobim. Antes com o Jobim também, viu, Márcio? O Jobim também. Jobim e Celso Amorim. Isso, depois você se aproximou, né? Quer dizer, nesse momento você teve a oportunidade de se aproximar do setor militar no governo Dilma, né? Hoje você vê como isso, né? Quer dizer, conta um pouco da sua experiência como assessor do Ministério da Defesa e qual foi, né, a recepção dos militares a um cara como você, que veio da guerrilha do Araguaia. Havia resistências ao seu nome, você sequer foi conseguir, o Lula não conseguiu te emplacar como ministro da Defesa, eu creio que dizem por resistências, tal, mas isso daí você também pode falar sobre isso. E eu queria acrescentar uma azeitoninha nessa história, que é o uso das Forças Armadas na segurança pública, né? Para enfrentamento a traficantes e tal, no interior do território. Não estou falando daquela atividade de fronteira para tentar conter drogas e armas, que eu acho que até é interessante, mas não sei se isso você considera válido. Mas que você poderia falar um pouco sobre a sua experiência no Ministério da Defesa e sobre essa mistura de funções das Forças Armadas? Bem, em primeiro lugar, eu comecei a tratar desse tema na Constituinte de 88. Eu integrei a subcomissão de Defesa Nacional, depois a comissão temática, e defendi uma visão de que as Forças Armadas prioritariamente cuida da defesa nacional. E segurança interna é problema da polícia. E eu fui derrotado com as minhas propostas. E teve a polêmica do artigo 142. Porque o artigo 142, que é o que trata do papel das Forças Armadas, tinha tudo que está lá, mas a parte final dele não estava, que é a defesa da lei e da ordem
por iniciativa de um dos poderes. Isso não constava. Nós colocamos no tema da sistematização, no projeto, o fim desse rabisco que a gente chamava. Houve uma crise militar naquela época. O general Leônidas fez um pronunciamento militar duro e o Ulisses Guimarães respondeu e chamou eles de 3 patetas. Não sei se você se lembra disso nos jornais da época. Bem, aí, como muita coisa na Constituinte, se buscava um acordo por cima. Qual foi o acordo? Em vez de ter lei e ordem, que sempre teve nas 5 constituições das 7, se introduziu, por iniciativa de um dos poderes, a lei e a ordem. Isso foi uma negociação que envolveu o Fernando Henrique Cardoso, general Leônidas, Ulisses Guimarães e tal. Nós fomos contra isso aí, porque a gente defendia suprimir. Porque iniciativa de um dos poderes, a lei e a ordem, é tudo. Não pode. Se fosse Armada, é para defesa nacional, é defesa externa. E, então, nesse sentido, houve a Constituinte. Aí eu tive uma relação na Constituinte com os militares que estavam acompanhando a Constituinte. Tive essa relação. Divergindo. Dessa relação veio a Lei Complementar 97 de 90, de 89 e 90. Veio a minha relação com os... Olha bem, é bom esse fato, relatar esse fato. Os ministros militares do governo Collor, eles seriam os ministros militares do governo Lula se o Lula tivesse ganhado a eleição em 89. Eram os mesmos. E aqueles ministros foram profissionais e não interferiram em nada no impeachment. O Mário César Flores, Tinoco e o Sócrates. E eu tive essa relação com eles. O que acontece? Acontece que, naquele momento, Márcio, o país atravessava uma reforma neoliberal de privatizações. E nessas privatizações, os militares ficaram na beira da estrada. E da beira da estrada, nós trouxemos os militares para a estrada quando ganhamos a eleição. Mas nós trouxemos de maneira errada. Aliás, o Lula falou isso agora. O Lula se baseou nas informações e orientações do general Oliva, ele falou isso, para, enfim, compor o setor militar. Eu acho que a gente devia ter feito mudanças já, naquele momento. Em 2014, 2005, teve um problema sério, em 2004, com a demissão do ministro da Defesa, que foi o Viegas, por causa de uma foto publicada sobre o Herzog, e houve uma crise entre o Viegas e o comandante do Exército, e o Viegas foi demitido. Ele até publicou uma carta. Depois foi colocado o Zé Alencar, e era o que os militares queriam, porque os militares querem que o ministro da Defesa esteja no topo do poder. E eles querem que o ministro da Defesa não mande. O ministro da Defesa é para prestar continência, cantar o hino nacional e hastear a bandeira. Mandar é comandar, é entender, é influenciar. E eu acho que a gente teve a crise com o Valdir Pires. Eu estou relatando isso porque eu vivi intensamente isso. Quando eu fui para o Ministério da Defesa, como assessor, não houve veto, justiça seja feita aos 3 comandantes militares. Eu participei, eu conversava, mas eu não mandava. E quando o Lula foi eleito, havia uma discussão se eu iria ou não para o Ministério da Defesa. Naquele momento, eu mesmo achei, e o Lula também, que tinha que resolver o problema da memória. E eu, como ministro da Defesa, ia ter dificuldades como integrante da resistência armada. Achei que não era correto. Só que depois essa questão caiu com a cooperativa Presidente da República. A Comissão da Verdade foi instalada em 2011. E veja bem, eu acho que a Comissão da Verdade tinha que ter sido instalada em 2003. Nesse sentido, eu tive uma experiência positiva. Por exemplo, a Estratégia Nacional de Defesa é positiva, que estabelece a dissuasão, o predomínio do comando civil, e nós fizemos várias iniciativas para fazer o debate dela. Por exemplo, Márcio, nós criamos o Instituto Pandiaca Lógeras, que era juntar a academia com os militares, meio a meio. Esse Instituto Pandiaca Lógeras foi extinto após o golpe, porque a gente constatou que a Escola Superior de Guerra é imutável, é imexível, aquilo ali não muda. Tem uma concepção doutrinária petrificada. Então, nós achamos que o Instituto Pandiaca Lógeras, criado na gestão do Jobim e do Celso Amorim, era uma maneira de juntar com a academia. Nós tentamos fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: as academias militares ensinam a ciência militar propriamente dita.
que tem que ter academia militar. Agora, o estudo de história, o estudo de ciências sociais, o estudo de humanas, o estudo de geografia, pode se dar nas universidades públicas, o UNB, o FRJ, USP, Unicamp, e você faz convênio com os oficiais, até porque interage. Aqui no Brasil tem um problema. Nós não temos um corpo civil que acompanhe as questões da defesa. Por exemplo, eu, quando visitei a França, na área da defesa, eu acompanhei, tem uma instituição lá que é muito forte, que é uma instituição de executivos civis que trata da questão da defesa. A questão da defesa não pode ser tratada como propriedade dos militares. Você tem que ter especialistas, acadêmicos, professores, que elaboram a doutrina militar para discutir, no meu modo de entender, o que é fundamental. Quando você diz que militar é só a questão da defesa é só de militar, você está admitindo um corporativismo equivocado. Nesse sentido, qual é o outro problema? Na Constituinte, eu faço o relato, Márcio. A segurança pública, no artigo 144, parágrafo 6º, diz lá, as polícias são força auxiliar e reserva do Exército. Isso é um erro, porque a segurança pública, Márcio, é força, militar é violência. Tem que separar força de violência. Tem que separar. A polícia é força, você contém, você ocupa, você marca, você previne. Violência é diferente. Por que não dá certo Forças Armadas cuidar da segurança? Porque eles vão e matam. Eles são treinados para eliminar. Só pode ser usado em situações especiais. Aliás, quem viu os acontecimentos dos Estados Unidos do ano passado, viu a declaração do comandante do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas dizendo, não, essa questão das manifestações antirracistas não é competência das Forças Armadas Americanas. Quer dizer, internamente eles agiram corretamente, externamente eles agem erradamente. Mas isso, vocês viram esse exemplo? Não dá. Essa deformação tem que ser corrigida. Segurança pública é polícia. Polícia não pode ser militarizada. Nós, inclusive, eu defendo que se crie uma guarda nacional, uma guarda costeira, uma guarda de fronteira, uma guarda com comando, com formação, para não ficar usando o Exército. O uso do Exército para garantia da lei e da ordem é um erro. E a operação da MINUSTAH no Haiti foi também um erro. Nós devíamos ter dito a solução para o Haiti é civil, não é militar. E devia ter pressionado. Claro, isso aí eu estou fazendo avaliações que são necessárias nesse momento. Portanto, segurança pública é uma esfera própria, diferente da esfera militar. Então, eu acho que isso aí é um dos desafios que a gente tem que ter numa reformulação do papel das Forças Armadas. Entendo. Aí eu vou entrar nessa questão atual, né? Tem estimativas hoje de que 6 a 10 mil militares, você já comentou um pouco isso na primeira parte da entrevista, que estão ocupando hoje cargos comissionados no governo Bolsonaro. E distorções, né, como um Pazuello no Ministério da Saúde, que já foi, mas ficou meses lá fazendo tudo errado, né? E até recentemente, né, ele estava lá, além de 6 ou 7 generais em ministérios, né, e também em presidências estatais como a Petrobras, que agora foi remilitarizada, né, como nos anos da ditadura. Há mais militares em cargos nesse governo do que em qualquer governo da ditadura. Isso já foi dito, que na ditadura não tinha tanto militar em postos de confiança no governo federal como está tendo agora. Você acha que eles vão querer voltar para os quartéis depois, né? E também pacificamente quando mudar o governo, né? E outra coisa, em caso de derrota de Bolsonaro para qualquer espectro político, mas principalmente no caso do Bolsonaro ser derrotado pelo presidente Lula em 2022, eles vão aceitar isso pacificamente, quer dizer, as Forças Armadas, uma vez que entraram, abriu a caixa de Pandora, ela entrou de volta aos cargos de mando, ela vai querer sair daí e voltar para o quartel, né? Quer dizer, eu sei que são, grande parte deles, militares da reserva, o Pazuello era da ativa, houve muita resistência das Forças Armadas em função do fato dele não ser da reserva, né? Eu sei que tem uma diferença entre reserva e ativa nessa equação, mas eu queria que você falasse sobre isso, né?
Se os militares hoje vão continuar omissos aos crimes do Bolsonaro, né? Por exemplo, em relação à pandemia, né? Há espaço para que isso tudo possa acontecer, quer dizer, tanto um autogolpe do Bolsonaro lá em 2022, porque você diz que hoje essas condições objetivas não são necessárias, porque ele está no poder, né? O que você acha de tudo isso? Primeiro, Márcio, o golpe foi dado em 2016. Segundo, o golpe contra quem? Terceiro, eles estão no... É um governo militarizado, é um governo militar e o Estado está militarizado. Você pode ter crises, pode ter tentativas de, por exemplo, mais pelo lado miliciano, pelo lado dessa base protofascista, criar caso, intolerância, provocação, mais por aí. Essa história de um autogolpe, eu acho, no meu modo de entender, do ponto de vista da própria lógica do que aconteceu de 2016 até agora, não é o autogolpe não é a possibilidade mais concreta. Eu acho que o desgaste que está gerando essa partidarização eleitoral das Forças Armadas está gerando um desconforto muito grande. Eu acho que, dependendo do que... eu acho que qualquer que seja o resultado das eleições, se aceita. O problema não é a posse, é como governar. E eu sou muito claro. Eu acho que, nas condições do que fizeram com o golpe de 2016, com essa tutela militar, com esse sistema da justiça da primeira instância, com esse Ministério Público, com esse monopólio da mídia, as condições de governabilidade, eu estou botando um conjunto, são muito limitadas, para ser muito claro. É diferente de 2002, quando nós ganhamos a eleição, para deixar isso muito claro. É claro, Márcio, que para fazer omelete nós temos que quebrar ovos. Nós temos que ter um programa que diga as coisas claramente. Por exemplo, militares. Os militares não podem exercer cargo político a não ser que se desvincule da força e tenha uma quarentena. Isso vale para juiz, para promotor e para delegado. Isso tem que ser claro. Segundo, as funções dos militares serão funções nobres e nós vamos priorizar as atividades de inteligência, de tecnologia, as atividades vinculadas à defesa. Saúde, INCRA, IBAMA, esses órgãos são órgãos civis. O militar pode ir para lá, ele sai da ativa, fica na quarentena e pode ir. Mas, então, nós temos que desmilitarizar o Estado. Aliás, o número... Desculpa te interromper um pouquinho, você então proporia ao Lula hoje, ele escreveu uma carta aos militares, como fez a carta aos brasileiros em 2002? Isso seria conveniente? Bem, eu acho que esse negócio de documento para militar não é conveniente. Você ganha, você faz o discurso e tem o programa, e executa o programa. Rapaz, militar tem que ser comandado. Quando você não comanda, eles comandem. Isso vale para o Brasil e para a China ou para Cuba. Militar que não é comandado, ele acaba comandando, porque ele tem a arma, Márcio. Você tem que dizer, eu vou comandar desta maneira. Às vezes, tem 3 alternativas. Ou o militar dá o cavalo de pau, ou eles engolem com insatisfação, ou então aceitam. Agora, você não pode se negar a comandar. Eu vou comandar desta maneira, eu vou fazer desse jeito, desmilitarizar o Estado brasileiro. Por exemplo, diz que são 11 mil cargos. Se você somar 8 mil civis e mais 3 mil necessariamente militar, que é Ministério da Defesa, Gabinete Militar, dá 11 mil. Isso gera uma deformação, as pessoas não estão se dando conta. E os que não têm cargo? E os que não têm DAS, como é que ficam? E você bota um ministro da Defesa do Exército. E por que não é da Marinha? Por que não é da Aeronáutica? Você vai perpetuando isso, não dá certo. Olha, eu vou deixar claro. Seja no Brasil, na China, Cuba, na Rússia ou nos Estados Unidos, anarquia militar não pode existir. Por isso que o velho mal dizia, a política comanda a ponta do fuzil, comanda mesmo. Porque essa ideia de que pela esquerda pode fazer, não pode. Militar é militar. Militar, delegado e juiz não tem de esquerda e de direita. Tem que cumprir a Constituição e obedecer o poder
que emana da soberania popular. Esse negócio da gente transferir para uma espécie de pai, por exemplo, ter um superego, um alter ego, um superego que vai salvar a gente, que vai dar a palavra de ordem. Isso está errado. Não vai. A democracia não precisa de superego. O superego da democracia é o povo, é a organização popular, é a luta de classe, é a conscientização, são os partidos políticos, são transformações. Veja bem, Márcio, nós fizemos alguns atalhos equivocados. Por exemplo, setores da esquerda estimulou o punitivismo, estimulou o moralismo. Nós estimulamos esse punitivismo de delegado, de promotor, de juiz, estimulamos. Isso não dá certo. No meu modo de entender. Por que a ficha limpa? O que é a ficha limpa? Não dá certo. Ficha limpa que teve como relator um deputado do PT, que depois virou ministro da Justiça. O conceito de terrorismo, errado. O conceito de organização criminosa, errado. O conceito de delação premiada, errado. Nós não podemos criar uma autarquia estatal que vai fazer a justiça de exceção. E aí eu trago isso para a questão dos militares. Nós não podemos... Primeiro, nós temos que fazer um documento ao país, ao povo brasileiro. Na hora que você distingue militar do resto, você está permitindo um espírito de casta. É uma carta ao país. O Brasil precisa ser soberano, democrático, justo, libertário, e nós todos têm essa tarefa. E aí eu acho que e aí vai ser perguntado sobre a Força Armada. As Forças Armadas, aí nós temos que dizer claramente, a Força Armada é uma instituição importante para um projeto de defesa nacional. Segundo, a Força Armada tem que se organizar profissionalmente. Terceiro, tem que ter comando civil. Quarto, tem que agir em conjunto. Não adianta separar exército, marinha, aeronáutica. Hoje não tem mais isso. Pode pegar os exércitos modernos do mundo. E, por último, dizer que o Brasil não pode virar esse pária internacional, essa humilhação. O Márcio, era muito respeitado no mundo. Eu fiz algumas missões e eu via isso no Conselho de Defesa Sul-Americano. Inclusive, Márcio, nas reuniões do Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul, o Brasil mediava quando tinha problemas entre a Argentina e o Uruguai, problemas do Chile, com a Bolívia, com o Equador, o Brasil mediava. Porque o Brasil não tem conflito. O que fizeram de conflito com a Venezuela, isso é bobagem. Eu assistia várias relações dos militares venezuelanos com os militares brasileiros, não tinha nada disso. Agora, os caras ideologizam, criam a ideia do inimigo, uma burrice. O nome correto é burrice, até do ponto de vista militar. Então, você tem que integrar a América do Sul, complementar, por exemplo, as experiências de um país com outro, trazer militares da América do Sul para cursar na academia, não é trazer americanos. Os americanos vieram, foram por ser de guerra na selva, não é para vir. Agora, argentino, venezuelano, colombiano, equatoriano, vem sim, vamos fazer. Inclusive, eu acho que nas fronteiras a gente devia ter batalhões binacionais. Como é que você vai enfrentar o problema da fronteira amazônica, Márcio? O lado brasileiro e o lado, por exemplo, peruano. Você pode criar um batalhão binacional, porque você tem que ter 100 quilômetros lá no Peru e 100 quilômetros no Brasil. Cria um batalhão binacional, com comando com 2 comandantes. É essa visão moderna da defesa nacional, não é essa palhaçada de ocupar o Ministério da Saúde, de ficar exercendo cargo comissionado, DAS. Isso aí é um desastre. Isso aí vai levar um prejuízo muito grande para a Força Armada. Por isso que eu digo para você, nós temos que disputar o governo e deixar claro o que vamos fazer. Nós temos que ser muito claro do que tem que ser feito. E eu não estou colocando só os militares, não. Eu acho que militares, o Poder Judiciário da primeira instância, Ministério Público, essa Polícia Federal com esse grau de autonomia. Aliás, uma vez, Márcio, um general, que eu não vou dizer o nome, porque ele pediu reserva, ele disse para mim, vocês estão encantados com a Polícia Federal? Se vocês derem poder muito para ela, ela vira uma polícia política, porque lá não tem hierarquia. Aqui nós temos. Olha o que aconteceu com a Polícia Federal. Quem fez a Operação Lava Jato? Primeira instância, Polícia Federal e Ministério Público, né? Que foi uma força golpista, como foi a dos militares em 64. Então, nós temos que ter muita clareza do que é um regime democrático
com base na organização popular. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que fazer esse diálogo publicamente, fazer esse debate, sem nenhum tipo de contradição de civil e militar. Não, nós não queremos contradição de civil e militar. Nós queremos, inclusive, que os militares estudem nas universidades públicas. E os civis possam frequentar as escolas militares para participar de cursos conjuntos. Isso tem que acontecer, como acontece na França. Né? Na França tem uma instituição que é ligada ao Ministério da Defesa, que tem mais civis do que militares. Né? Quer dizer, os Estados Unidos, você pega especialistas em questões militares. Aqui no Brasil, a gente tem dificuldade do Congresso Nacional exercer o seu papel, a própria academia. E eu acho que são essas coisas que a gente tem que fazer, no meu modo de entender, diferente do que nós fizemos quando ganhamos a eleição em 2002 e assumimos em 2003. Você pode fazer aí uma profecia para 2022 aí para nós? O que você acha que vai acontecer e o que você espera que aconteça? Não só também na perspectiva militar, mas ampliando para o quadro político complexo que surgiu nesse país com esses desgovernos aí depois do golpe, como você falou. Olha, Márcio, o que está acontecendo com o país? O golpe de 2016, a prisão do Lula, que espero que seja revogada agora definitivamente. É uma vitória importante que nós temos que manter cautela e pé no chão, né, para não ter ilusão. É uma vitória importante. E a eleição manipulada do que foi 2018 e criou uma espécie de autoritarismo constitucionalizado, autoritarismo legalizado, autoritarismo que eles chamam furtivo. Vai por dentro, ocupando, dissimulando. Não é uma ditadura militar, mas é um autoritarismo. O que está em jogo hoje no país é se nós vamos derrotar esse tentativa de criar um novo regime político rasgando a Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 ela está sendo violentada e rasgada. Nós temos, inclusive, que construir uma outra ordem constitucional num processo de luta política para ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte verdadeiramente livre e soberana. Nesse sentido, eu acho que nós temos que ter existe uma oportunidade histórica das forças progressistas de esquerda construir um polo e disputar para valer o governo. E eu acho que a liderança do Lula é um fato que mudou a conjuntura. Eu costumo dizer que o Lula é maior do que o próprio Lula, porque o Lula é esse novo que nasce das cinzas como uma fênix, e com tudo que fizeram contra ele, ele produz esse fenômeno de esperança e de futuro. O Brasil não pode ficar com o futuro tutelado, com o futuro inviabilizado. Aliás, sempre que na história do Brasil, Márcio, o Brasil tratou da soberania, da democracia e dos direitos sociais, houve rupturas autoritárias. Nós temos que quebrar com isso. Agora, para isso, eu acho que nós temos que ter um programa democrático e popular muito claro, diferente da Carta aos Brasileiros de 2003, 2002. As condições históricas são difíceis. Destruíram parte importante do Estado, destruíram direitos. Por exemplo, como é que nós vamos ter o SUS se não recupera revogando a emenda da morte? Como é que nós vamos viabilizar um Estado para produzir investimento aonde gera emprego? Como é que nós vamos reconstruir a integração sul-americana? Como é que nós vamos, por exemplo, financiar as políticas públicas? Nós temos que deixar claro, os ricos têm que pagar mais imposto. Nós temos que diminuir a hegemonia do capital financeiro, coisa que nós não fizemos quando governamos, tem que diminuir. Então, essa hegemonia da financiarização, dos monopólios, não dá. Então, nós temos que ter um programa que gere isso. Agora, isso é um programa de transformação? Eu acho que é. Mas nós não temos outra alternativa, Márcio. Ou fazemos isso, ou não ganhamos a eleição. E eu vou dar o exemplo. O que aconteceu no Peru agora e no Equador? No Equador, a direita ganhou por quê? Porque o setor progressista de esquerda se dividiu. O que pode acontecer no Peru? A candidatura mais viável, né, que era a Verônica Mendonça, que tinha todas as condições de ganhar a eleição, ela fez um movimento ao centro e perdeu a eleição e ganhou um candidato à esquerda. E aí a frentona vai se formar para derrotá-lo. Esse é o problema.
nós temos que primeiro aplicar aquela máxima do Maquiavel. Primeiro os fiéis, para depois os aliados, né, Márcio? Quando a gente inverte isso, a possibilidade de dar errado é muito grande. Então, eu sou otimista, mas um otimismo militante. Nós temos que construir um programa, nós não podemos decepcionar o povo, nós temos que dizer a verdade como ela é, chamar o povo à mobilização, nós não podemos imaginar uma governabilidade como a que a gente viveu, não é só pelo Congresso, nós temos que dizer, tem que eleger deputados, governadores, mas nós temos que organizar a pressão popular. Se nós não organizarmos o povo nas alternativas populares de sindicatos, de movimentos populares, de comunidades, nós não, só com o aspecto da institucionalidade não vai. Por quê? Porque a classe dominante brasileira, e eu aprendi isso, Márcio, duramente, ela é autoritária e escravocrata. A gente cumpriu rigorosamente todos os rituais da lei e da Constituição, e eles deram um golpe preventivo. É pelo caráter dela. O caráter dela é esse. Eles viabilizaram um capitalismo monopolista, financiarizado e dependente. E o Estado, para eles, é autoritário. Os movimentos sociais é questão de polícia. No fundo, ainda é assim. Então, nós temos, para democratizar efetivamente o regime político, para instituir uma sociedade de direitos, para ter um projeto nacional, para ter um projeto de mudanças profundas, nós temos que romper com o neoliberalismo. Não tem como. Porque o neoliberalismo é a financiarização e os monopólios. Como é que nós vamos governar sob a hegemonia dele? Não dá. Então, eu estou defendendo claramente aqui que ganhar a eleição será um enfrentamento. E governar será um enfrentamento maior ainda. Porque eu acho que qualquer que seja o resultado da eleição será respeitado. Agora, governar é um problema mais complexo. E a gente passou por experiências dramáticas. Como se faz um fato, como se cria uma narrativa, como se ganha a classe média, como se faz de quem é eleito criminoso. Eu vivi essa experiência, eu fui vítima disso. Eu não estou falando da academia, como acadêmico, eu não sou acadêmico, é que é a vida concreta. Então, nós temos que ser muito claro, ser muito franco, dizer as coisas como elas são. Agora, sem isolacionismo, nós temos que dizer, nós queremos construir uma frente democrática popular à esquerda. Eu não acredito em frente ampla. Eu acho que nós podemos fazer aliança pontual e episódica. Tudo bem, podemos, mas frente, para ter programa, para ganhar eleição e para governar, tem que ser uma coisa mais definida, que possa construir mudanças. Porque nós temos que fazer mudanças. E mesmo para voltar ao que nós fizemos em 2003, nós temos que fazer mudanças profundas no Brasil, eu acho. E você sabe que tem uma história, né, Márcio? Você, como jornalista, sabe disso, o Carlinhos sabe, a Karina, o Fábio, quer dizer uma coisa para você. Quando você ganha o governo e não muda as estruturas do Estado, ou você vira refém ou vai ser derrotado. Foi o que aconteceu conosco, lamentavelmente, foi isso. Nós não mexemos nas estruturas do Estado. E essas estruturas que respeitamos obedientemente nos golpearam de maneira autoritária, preventiva, e vocês estão vendo aí os tweets, os livros de Eduardo Cunha, os livros do general, o papel da mídia, principalmente da Globo, o papel dos Estados Unidos, aquela matéria enorme do Le Monde, como é que construiu, a partir da Lava Jato, uma guerra. Quer dizer, o próprio conceito de Lava Jato, de operação, de força-tarefa, é um conceito militar trazido para o campo do direito. Então, nós temos muito desafio pela frente. Eu não sei, eu sou otimista, mas eu não quero me enganar nem enganar os outros. Eu quero ser franco, sincero, até porque eu vivi isso. Existe uma piada, né, Márcio? A história é condescendente com um erro só. Errar 2 vezes, a história não é condescendente. É verdade, ela não perdoa. Não perdoa, Viu, mas antes de fazer a última questão, para fazer o encerramento, eu queria perguntar aos colegas se querem acrescentar alguma pergunta e também sobre o objetivo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Fábio, você quer falar sobre isso? E fazer uma questão também para o Genuíno antes de eu encerrar? Eu tenho tempo, pode fazer, não tem problema. Eu estou gostando do papo. Bom, eu tenho uma questão que é a seguinte:
A ditadura militar, ela cumpriu um papel muito, muito importante para a direita de fazer um estudo em toda a estrutura das instituições, né? As instituições que você falou que nós obedecemos e elas nos golpearam, ali nos primeiros anos da ditadura militar, nos primeiros atos institucionais, elas foram completamente expurgadas. Então, a tal da esquerda militar que o Werneck Sodré se referiu, ela foi expulsa junto com quem não era de esquerda, com quem era minimamente democrata, né? Me parece que a gente tem nas Forças Armadas uma tradição de que... Porque o militar, ele precisa de um inimigo, né? Eu concordo, ele não pode ver o povo como inimigo, mas ele tem que enxergar adequadamente qual é o inimigo. No começo do governo Bolsonaro, os militares estavam estabelecendo a França como um potencial inimigo do Brasil, por causa da Guiana, de posições do Macron. E me parece que no Brasil, se a gente deixa uma coisa muito solta, né, as Forças Armadas elas são profissionalizadas, etc., está correto. Mas elas não têm me parece que elas não têm a clareza, e me parece que não estamos num caminho de que elas tenham uma clareza, de que existe sim um inimigo para o Brasil, uma potência estrangeira. Aí eu vou usar um palavrão, que é o tal do imperialismo. O que ocorreu com a Operação Lava Jato, a participação do Steve Bannon na campanha do Bolsonaro, né, táticas de guerra cibernética em 2018. Isso mostra claramente que tem um país estrangeiro, entre aspas, invadindo o Brasil, né? Como que a gente pode fazer para que as Forças Armadas tenham uma clareza de que o inimigo não é nem o povo brasileiro, nem os vizinhos da América do Sul, mas que potencialmente, que provavelmente é uma potência estrangeira que está muito distante e tenta estabelecer uma relação no mínimo neocolonialista com o Brasil. Depois do golpe, nós estamos entregando tudo para os americanos. Bem, Fábio, você tem razão. O número de militares punidos pelo golpe de 64 é de milhares. E foi só a Constituinte de 88 que incorporou esses militares no direito à anistia. Inclusive, essa discussão está até agora no governo do capitão. Portanto, você tem razão em fazer esse registro. E eu faço esse registro, não é que existe uma esquerda... Eu não quero trabalhar com esse conceito de esquerda ou de direita militar. Eu quero trabalhar com o conceito de Forças Armadas subordinado ao poder civil emanado do voto popular. Você tem razão quando diz que a ditadura militar ela construiu um Estado militarizado ditatorial, inclusive com base em tudo, e foi tudo com a lei e com a Constituição. Nada foi feito sem uma lei. É o Estado de Direito autoritário. Você tem toda a razão. E criou instituições numa conjuntura de dependência aos Estados Unidos, que tinha dinheiro para investir aqui, e fez mudanças estruturais que interessavam a classe dominante, né? Milagre brasileiro e por aí afora. Eu acho que, nesse sentido, qual é o conceito de defesa hoje? O Brasil tem que ter um sistema de defesa que diminua as suas vulnerabilidades. O conceito de vulnerabilidade é um elemento central. Por exemplo, você pega a China. A China não trabalha com o conceito que o inimigo é os Estados Unidos. É vulnerabilidade. Claro que no conceito amplo de vulnerabilidade chega na disputa de potência. O caso da Rússia, quais são as vulnerabilidades da Rússia? A Rússia diz o seguinte, nós não vamos mais perder uma república, nenhum quilômetro de terra, nenhum russo. Aí tem o conflito com a Ucrânia. Quer dizer, você não pode colocar o carro na frente dos bois. Eu quero deixar claro, quando você discute vulnerabilidade, é a seguinte questão. Eu tenho que ter um sistema de pronto emprego, de pronta resposta, naquelas áreas vulneráveis. Se é pelo ar, você tem que ter caça. Se é pelo mar, tem que ter submarino. Se é pela guerra cibernética, você tem que ter um aparato de guerra cibernética. Se é pela fronteira, você tem que ter um aparato de defesa da fronteira amazônica, dos nossos recursos naturais na Amazônia. Agora, o conceito de defesa é um conceito flexível. Por exemplo, o Brasil chega um Covid e faz o estrago que está fazendo. Que defesa é essa? Que defesa é essa?
E a ciência da vida, e a tecnologia da pesquisa, e a tecnologia, e a pesquisa do vírus, e a pesquisa biológica. Isso é defesa. Então, a defesa nacional tem que estar acoplada a um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico. Segundo, a um projeto nacional de desenvolvimento econômico. Essa ideia de que o Brasil tem que ser uma plataforma para produtos minerais e agropecuária é um desastre, é a recolonização. Aí você tem toda a razão. Então, veja bem, você tem que ter um sistema de defesa com base na tecnologia, não precisa ter muito efetivo. Se você tem mais tecnologia, diminui o efetivo. Sempre é assim. Quanto mais você avança na tecnologia, mais você diminui o efetivo. Tá certo? E você vai fazendo esse processo. Você vai redistribuindo. Então, eu concordo com a tua observação. O sistema imperialista, ele tem forma sofisticada de dominação. Não é pela via da ocupação, não é pela via do avião. Veja o que eles fazem na Venezuela. É destruindo a economia da Venezuela, não é ocupando, não é botando lá tropa, como tentaram fazer no Iraque, no Afeganistão, e agora vão sair do Afeganistão. Não é como fizeram na Líbia, que destruíram a Líbia, agora não sabem o que fazer. É uma coisa mais dissimulada, é a chamada guerra híbrida. Aliás, esse conceito de guerra híbrida tem que ser atualizado com uma discussão de uma nova política de defesa. É uma doutrina política de defesa. Nós temos que revogar o conceito de guerra revolucionária. Nós temos que revogar essa ideia do politicamente correto, que é usado como ideologia. É a questão do marxismo cultural que introduziu nas escolas militares. Desculpe, nós temos que separar a inteligência militar da inteligência civil. Inteligência militar é própria, a inteligência civil é outra coisa. Tá certo? Então, nesse sentido, são mudanças importantes para que um país com a dimensão do Brasil, nós somos uma nação continental, e não há conflito à vista. Nós temos vulnerabilidades à vista. Por exemplo, o Atlântico Sul, eu vou dar um exemplo, o Atlântico Sul tem que ser uma área de paz. Não pode ter tropas militares no Atlântico Sul. Nos interessa que seja uma região de paz. Nós temos interesse em fazer parceria com a Argentina, por exemplo, para não reequipar os aviões ou navios ingleses indo para as Malvinas. Isso é uma questão de defesa, tá certo? Se você tem um satélite geoestacionário ali na base de Alcântara, você cobre toda a América do Sul. E, ao cobrir a América do Sul, você fornece esses dados para os países vizinhos, faz parcerias. Isso é defesa. As pessoas acham que defesa é tiro, é canhão. Não é. Isso é uma visão da Segunda Guerra Mundial de defesa. Defesa hoje é uma coisa que... O bom da defesa é você não ver. Por isso que essas unidades militares nossas estão em locais errados. Numa avenida, num parque, está errado isso aí. Então, eu não sei se eu estou deixando claro para vocês, viu, Fábio, que esse conceito de defesa tem que estar acoplado a uma política nacional, uma política democrática, não é uma coisa isolada. Se não tiver acoplada, não se viabiliza. Então, nesse sentido que eu acho que é um debate importante a ser feito. Dentro da ideia de um projeto nacional que funde soberania, regime democrático, direitos sociais, esses três elementos fundem-se num projeto de transformação profunda do Brasil. Vou fazer mais uma. Fábio? Quando a gente ouve os militares, parece que a gente está ouvindo um editorial da Veja ou a Rádio Jovem Pan. Né? Tamanha vulgaridade teórica. Falando de altos comandantes, generais de 3, 4 estrelas, gente que foi diretor ou comandante da ESG. Né? Tem como a gente intervir nisso? Porque, por exemplo, na Espanha tem um problema similar. Os oficiais das Forças Armadas na Espanha são formados por pessoas que têm uma vinculação com o franquismo. Mas isso eles resolveram, em parte. Em parte. Né? Ainda mantém um problema. Agora, aqui no Brasil, me parece que nenhum projeto civilizatório tende a triunfar se a gente ainda tiver uma formação política tão deformada, em alguns pontos olavistas, dentro das Forças Armadas. Né? E me parece que, por exemplo, a Escola Superior de Guerra
é um daqueles entulhos autoritários e a gente precisa se livrar o mais rápido possível dela, porque aqui não tem nada que se aproveite que saia da Escola Superior de Guerra. Ali só sai documento para pesquisa das áreas sociais para mostrar como os caras pensam errado. Claro. Né? Tem como a gente mexer nisso, alguma forma da gente mexer nisso? Porque quando a gente olha um pouco à distância, parece que é um problema que não se resolve. Eu já dizia um velho barbudo que todo problema que a humanidade se coloca, ele é passível de ser resolvido. Né? Tem como a gente mexer? Claro, tudo tem. A política dá solução para tudo. Eu aprendi isso tanto com o Barbudo como com o velho liberal Ulisses Guimarães. A política dá solução para tudo. Não é a justiça, nem a farda, nem a toga. É a política que nasce da soberania popular. Fábio, você tem razão numa questão que eu acho importantíssima que você coloca. Nessa questão, se há algo que sempre está na ponta do desenvolvimento científico e tecnológico, é a questão militar. Porque a questão militar, independente de ser de esquerda e de direita, ela exige do ser humano uma capacidade física e intelectual extraordinária. Por isso que os grandes avanços da ciência no mundo começou na área militar. O computador, a internet, né? É exatamente por quê. Agora, o ensino militar é oposto ao negacionismo, é o oposto à banalização, é o oposto à mediocridade, é o oposto a essa visão simplista. O conhecimento militar, ele é sofisticado, porque ele diz respeito à projeção de poder. Por exemplo, como é que você projeta um poder num país com influência regional como o Brasil? Isso é uma coisa sofisticada, que você tem que discutir. Então, você tem toda a razão. Esse negócio de formar militares, com base em blog, com base em programa rasteiro de rádio e televisão, com base em fundamentalismo, isso é a mediocridade dentro dos quartéis. A questão militar exige conhecimento, pesquisa, ciência, descoberta. E é assim que as potências se fazem. Veja bem como é que foi a potência da Alemanha no nazismo. A partir daí, veja bem a potência americana. O que é hoje a potência soviética que derrotou o nazismo. Como é que eles se formaram. Veja o que está acontecendo agora com a China. A China tem o exército mais moderno do mundo porque ele nasceu da guerrilha. Ele não passou pela Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente construir essa possibilidade de ter uma alternativa com base na ciência e na tecnologia. Sem isso, eu acho muito difícil a gente resolver isso que você coloca. A mediocridade é a negação da ciência militar. A ciência militar não convive com a mediocridade. Isso eu quero deixar muito claro nessa conversa com vocês. Muito bom. É o seguinte, a Escola Nacional Florestan Fernandes é uma experiência de educação popular, né? E você acha que é importante essa nossa presença? E você falou muito que os movimentos sociais são uma força de mobilização capaz, né, de manter e preservar a democracia, né? O que você acha de experiências como essa nesse xadrez político? Aliás, eu acho que a Escola Nacional Florestan Fernandes devia ter sido uma experiência seguida pelo PT, por outros partidos, porque se você não resolve a seguinte questão, o que a gente é, de onde a gente veio e para onde nós vamos. E eu acho que a luta hoje a gente tem que compreender a crise, tem que compreender os desafios, tem que compreender a nova época histórica. Nós estamos vivendo, Márcio, uma nova época histórica. Essa nova época histórica que o Covid está despontando, ela é muito radical. Para que serve a energia hoje? Você fala a física nuclear, os grandes aparatos bélicos, não serviu para nada para defender a vida humana do Covid. É a pesquisa em vida, na biologia, na medicina, na ciência da vida, que está resolvendo. Por isso que a China e a Índia despontam na geopolítica mundial das vacinas. Então, nós temos que fazer um debate sobre isso. E as escolas de formação política são essenciais. Então, o MST está de parabéns a ter uma escola de esporte. Os partidos de esquerda,
outros movimentos têm que ter escola. A ideia de escola, aí não é você, o conhecimento não vem pela visão acadêmica, burocrática, o conhecimento vem da luta. Você funde luta com o conhecimento, você funde o conhecimento com o desafio da luta. É assim que você faz do conhecimento uma transformação. O conhecimento é fundamental para transformar. Sem conhecimento, a luta política fica cega, a luta política fica inviável. A luta política, às vezes, tem que ser afiada. Por isso que o conhecimento é fundamental. E eu acho que essa experiência da Escola Nacional Florestan Fernandes é um exemplo importante. Eu parabenizo os companheiros do MST, parabenizo essa experiência, parabenizo vocês que apoiam a iniciativa do MST, que eu acho muito importante, porque a transformação estrutural do país, ela é produto de alternativas que vão construindo, poder popular, formação, alternativa de luta, experiência. Nós não podemos ficar achando que vamos mudar o Brasil só com eleição. Eleição é um momento da luta política. Nós temos que ter eleição e luta popular, nós temos que ter eleição e formação política, nós temos que ter eleição e organização alternativa do poder. O erro nosso, mas foi jogar tudo na eleição. E desprezamos esses aspectos. E um país como o Brasil, que tem uma tradição autoritária, não vai mudar só com a institucionalidade, até porque eles controlam a institucionalidade. Uma decisão de um juiz, uma decisão de uma investigação, projeta na TV Globo durante 15 dias, pronto, virou criminoso. Isso. Esse é o mecanismo de como se faz a guerra híbrida. É a força sofisticada, dissimulada. Nós estamos vendo um regime autoritário em curso, dissimulado, sofisticado. Por isso que o conhecimento é algo importante. Por exemplo, o debate sobre a questão militar é um debate que tem que ter curso, informação, conhecer história, conhecer a experiência de outros países. Não é um negócio só de chutar, de agitar. Tem que ter agitação e palavra de ordem, mas nós temos que ter conhecimento profundo de como fazer a luta política. A luta política, ela tem que ser afiada, especializada, e nós temos que ter pessoas com capacidade teórica para entender o desafio da luta política. É assim que eu vejo a experiência da Escola Nacional Florestan Fernandes. Legal. Olha, então, nós estamos indo para o encerramento, né? Porque já nos alongamos bastante. Eu queria que você, antes da gente fazer o encerramento da live, né? Nos dizer as suas considerações finais e numa perspectiva que você colocou muito, que é se você mantém a fé na política para a solução de todos os conflitos, né? E o que você tem de esperança no futuro no meio de uma pandemia, né? Dessa situação tão caótica que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Olha, Márcio, Fábio, Karina, Carlos, para mim, a política é liberdade, a política é conflito, a política é tensionamento, a política, a terra é redonda, mas nós temos que ter lado, como diz uma baiana, a política é fundamental para solucionar os problemas dos humanos. A negação da política é uma postura autoritária, reacionária e conservadora. Para mim, a política é uma questão de vida. Eu vivi na política como a geração de 68, vivi na política na resistência armada, vivi na política na fundação do PT, vivi intensamente o parlamento, estou vivendo depois, agora, na minha experiência de terceira quarentena, eu peguei a primeira na ditadura, a segunda na ação penal do Mensalão, e agora? Eu acho que a gente aprende, o corpo pode estar preso, mas a cabeça, a vontade, o conhecimento não. E para mim, a política é uma razão de vida. Eu não consigo viver sem política. E política, para mim, não é o cargo, não é o voto. Política, para mim, é o diálogo. É isso que nós estamos fazendo. A política é a organização, a política é as pessoas conversarem, as pessoas se entenderem. É você construir unidade. A política é programa, é estratégia, é ideologia. Eu, como marxista, como socialista, como petista, eu sou militante anticapitalista, digo isso claramente. E quero reorganizar o mundo com os padrões da radicalização democrática, libertária, humanista,
em que a política esteja no fundo. Por exemplo, como é que nós vamos falar de política e de democracia se a gente não luta contra o patriarcalismo, não defende o feminismo, se a gente não luta em defesa do meio ambiente, se a gente não luta contra o racismo, contra os preconceitos que perseguem a comunidade LGBTQIA+, em defesa das populações originárias. Ontem eu assisti um Roda Viva com Ailton Kenani, uma coisa bonita, ouvir uma liderança falar aquilo. Esse é o país que me apaixona na política. Eu nasci da política e fui expulso da universidade por causa da política, não voltei para a universidade, fiz da política uma razão da minha vida. Para mim, a minha vida tem sentido porque eu faço política. E a política tem solução, porque a política é a civilização do conflito. A política é o contraditório. A política não é tratar os outros como inimigo. A política é você ter lado. A política é você pensar como descobrir caminho dos piores momentos. E eu vivi isso quando estava preso, solitário, incomunicável, e eu acho que a gente tem que ter esse amor pela política. Então, eu sou um apaixonado pela política, por isso que eu sou radicalmente contra aqueles que querem criminalizar a política, desmerecer a política, estigmatizar a política, para que eles façam a política através da televisão, dos órgãos de Estado, das empresas, e aí eles querem negar a política, que é produto do povo, da soberania popular, das ruas, dos conflitos, das greves, dessa coisa que o povo se expressa com a sua radicalidade social, com a sua radicalidade étnica, com a sua radicalidade de gênero, com a sua radicalidade como explorado e oprimido. Por isso que eu sou otimista com relação à política e quero deixar um abraço para vocês. Gostei do papo, do nosso diálogo, falei francamente sobre as questões, espero ter contribuído para essa grande experiência, repito, da Escola Nacional Florestan Fernandes. Muito obrigado. A Escola Nacional Florestan Fernandes, né, ela é a maior experiência em educação popular e no campo do Brasil, né, na luta contra a hegemônica que a gente fala, né. Uma proposta que atende trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, vem pessoas do mundo inteiro aqui para estudar na escola, e para manter a nossa atuação, a gente necessita da sua participação e contribuição de todos os que estão assistindo, né? Participe e contribua com esse projeto de transformação social e política. Para conseguir fazer isso, é só entrar no nosso site, amigosenf, com 2 Fs.org.br, né? No Quero Doar, também conhecer o nosso site, lá vai ter acesso a todas as lives que a gente faz com a Escola Nacional, e a gente também tem o canal no YouTube, Amigos Enf, né? Canal do YouTube, simples assim, Amigos Enf com 2 Fs, e pode acessar todas as nossas lives e tudo que a gente publica lá no YouTube. Eu queria agradecer imensamente a participação do companheiro José Genuíno Neto, que é um ícone da esquerda aqui nesse país, e o apoio técnico da Karina Mendes, né? E a participação do Carlos Duarte e do Fábio Venturini aqui na nossa live. Um abraço a todos.